Jornal da TV Onix. Oferecimento. Apivida Notre Dame Intermédica. Mais saúde de qualidade, mais perto de você. E Jaime Moda Masculina, 65 anos vestindo com personalidade. Duas grandes instituições renovaram recentemente uma parceria para fortalecer cursos de pós-graduação, graduação, entre outros aspectos no mundo da pesquisa e do conhecimento. Embrapa e UFSCar. Você vai saber detalhes daqui a pouquinho dessa parceria com o professor Luiz Henrique Matoso. Em meio minuto. Se é para economizar, eu faço as contas. Eu faço as contas é na ponta do lápis. Faça as contas. Quem faz as contas, compra no Savenhago. Aproveite! Terça e quarta, faça feira no Savenhago. Batata, R$ 2,98. Banana nanica, no Saveganhe, R$ 3,55. Ovos brancos, R$ 8,80. Melão, R$ 4,45. Tomate longa vida ou italiano, R$ 5,95. No nosso cartão. Faça as contas, é a melhor de todas. Faça as contas. No Savenhago é muito mais barato. Olá, o Jornal da TV Onix apresenta esta semana uma série de entrevistas especiais com figuras, com personalidades e com instituições que são importantes no dia a dia de São Carlos, a capital da tecnologia. E esse título foi concedido pela cidade sediar importantes centros de pesquisa e de desenvolvimento de conhecimento para todo o mundo. Dois desses centros de pesquisa são a Universidade Federal de São Carlos e a Embrapa, que assinaram recentemente um novo acordo de parceria para fortalecer os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, além de aumentar o número de pesquisas dos 43 centros da Embrapa em todo o país. Nós vamos saber mais sobre essa importante parceria, conversando com o professor Luiz Henrique Caparelli Matoso. Professor Matoso, muito bom dia, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da TV Onix. É uma honra recebê-lo aqui. O senhor é docente credenciado pela Universidade Federal de São Carlos e atua como pesquisador da Embrapa. Essa história já vai 30 anos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa parceria entre Embrapa e UFSCar. Bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia, telespectadores. É uma honra estar aqui, agradeço muito pelo convite e pela oportunidade. Nós temos esse convênio, então, já há vários anos e foi renovado recentemente e é extremamente importante para o país, né? Além de ser importante para a Embrapa e para o UFSCar e para a sociedade como um todo, essa parceria, porque a Universidade Federal de São Carlos é uma das maiores universidades do país e da América do Sul, e ter uma parceria para gerar conhecimento e formar recursos humanos em várias áreas é extremamente importante para que a gente possa avançar no desenvolvimento de tecnologias, de conhecimento, de resultados e mesmo de empresas para a sociedade brasileira e para o desenvolvimento do nosso país. Professor Matoso, o senhor como docente credenciado da UFSCar e como pesquisador da Embrapa, foi um facilitador nesse processo? Sim, de certa forma, sim. Os pesquisadores, em geral, facilitam porque trabalham nesta parceria. Então, não é simplesmente uma parceria formal, uma parceria que fica no papel, mas é uma parceria real, concreta, que resulta no desenvolvimento de pesquisas conjuntas, na verdade, desde a geração dos projetos de pesquisa. Então, nós sentamos na mesa juntos, fazemos reuniões, visita aos laboratórios, para poder realmente elaborar projetos que sejam de interesse mútuo para as instituições e
de aplicabilidade, com aplicação mais direta possível para a sociedade. Então, os pesquisadores, né, no meu caso, sendo da Embrapa e atuando num programa de pós-graduação, ajudam a fazer essa ponte, porque concretizam um convênio de parceria que está inicialmente formalizado no papel, mas que existe na prática, na realidade, no dia a dia. Dentro de uma parceria, a gente prevê que haja atuação das duas entidades, tanto da Embrapa quanto da UFSCar. Qual é o papel de cada uma delas nessa parceria, professor? Então, a gente sabe que a Universidade Federal de São Carlos, como todas as universidades, tem como missão principal a formação de recursos humanos. Então, talvez o principal papel, o primeiro papel da universidade é formar recursos humanos. Então, eles formam os recursos humanos em nível de graduação, em engenharia, computação, química, física, biologia, biotecnologia. E depois esses graduandos, esses profissionais podem ir diretamente para a empresa, para trabalhar na empresa, no desenvolvimento de tecnologias, ou podem fazer uma especialização, que seria, por exemplo, um mestrado ou um doutorado. E a pesquisa desse mestrado ou doutorado pode ser feita exclusivamente na universidade ou, no caso da UFSCar, ou também em parceria com instituições de pesquisa, como é o caso da Embrapa. Então, o papel da universidade é formar esses recursos humanos e fazer a especialização em nível de disciplinas e de formação, capacitação teórica, né, e laboratorial na universidade. Então, o mestrado e o doutorado em nível formal é desenvolvido na universidade, mas a pesquisa, né, todo o desenvolvimento da pesquisa pode ser realizado na Embrapa, 100% na Embrapa, ou grande parte na Embrapa, ou alguma parte na Embrapa. Então, o papel da universidade é formar os recursos humanos e dar o título de mestre e de doutor e o formalismo para que esse mestre e doutor tenha todos os pré-requisitos, a formação teórica em pesquisa, em nível de pós-graduação. E a Embrapa seria o campo para a aplicabilidade dessa teoria. Sim, exatamente. A Embrapa, então, é um instituto, é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né, um instituto de pesquisa, e nós trabalhamos na área da agricultura e da pecuária e também em várias outras áreas que têm interface com a universidade. Então, eles podem fazer a parte teórica na universidade e a parte prática também na universidade, mas no caso da agricultura e pecuária, fazer toda essa parte na Embrapa. E nós temos também um Laboratório Nacional de Nanotecnologia aplicada ao agronegócio, que é o desenvolvimento de materiais de fontes renováveis, né, no caso pode ser polissacarídeos, que são, por exemplo, amido, e proteínas também, como zeína, colágeno, gelatina, de fonte renovável, que são macromoléculas que podem substituir, por exemplo, plásticos sintéticos convencionais, que substituem os plásticos convencionais sintéticos em aplicações como embalagens, então dando uma aplicação em embalagens para esses produtos de fonte agrícola. Então, toda a parte teórica é feita na universidade. Eu também ministro aulas, os pesquisadores têm a possibilidade de ministrar aulas na nossa área de expertise, né, de conhecimento, de especialidade, para ajudar também na formação teórica. E a universidade também ajuda na aplicabilidade, porque eles também têm pesquisadores nessa área. E aí o universo hoje está muito grande, não é, professor Matoso? Né? O senhor citou aí o plástico, por exemplo, que é importante hoje você ter uma embalagem, né, que conserve alimentos, né, que seja melhor para o transporte dos alimentos. Isso tudo vem de pesquisas, vem de atuação, às vezes até multidisciplinar, de um aluno na universidade, não é? Exatamente, exatamente. Então, o desenvolvimento de tecnologias
em geral, a grande maioria, se não a totalidade dela, vem da ciência. Muitas vezes as pessoas têm, a gente pode ter uma falsa ideia de que a pesquisa é simplesmente, a ciência é simplesmente teórica, mas toda a teoria se transforma mais cedo ou mais tarde na prática. Então, às vezes, algumas disciplinas da física, da química, a gente, mesmo durante a formação no ensino médio, a gente acha que são teóricas, que não tem muita aplicação no dia a dia, no nosso cotidiano, mas certamente tem aplicação e se não tem, terão aplicação. Então, toda a tecnologia que a gente pode desfrutar hoje dos celulares, dos computadores, dos notebooks e de toda a internet, um dia foram ciência básica desenvolvida, foram simplesmente teoria que, com o passar dos anos, foram desenvolvidos produtos, né, que usam hoje o magnetismo, a eletrônica, todas as teorias, várias teorias, muitas teorias, para poder chegar na aplicação final. Então, essa é a ideia desse convênio de parceria, é poder, como você comentou, juntar pesquisadores e professores de diferentes especialidades, da química, da física, da engenharia de materiais, da engenharia mecânica, da engenharia da computação, da engenharia eletrônica, desenvolver materiais, instrumentação, computação eletrônica, softwares, para melhor desenvolver novos produtos que melhorem o nível, a qualidade de vida do ser humano, da sociedade como um todo. Essa parceria, professor, ela prevê aportes financeiros, tanto de origem da Embrapa quanto de origem da UFSCar? Então, geralmente o aporte financeiro que existe da Embrapa e da UFSCar é uma contrapartida não financeira, na verdade. São os recursos humanos, os professores e os pesquisadores que eles colocam à disposição ou que eles reúnem num projeto. E as pesquisas, os projetos em si, são financiados por órgãos de fomento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do MCTI, ou do Ministério da Educação. E aí a importância de entidades como a FAI, como a FAPESP, nesse financiamento, não é? Exatamente. Eles fazem, então, a gestão, são os órgãos, as fundações, que fazem a gestão do recurso financeiro, que escolhem os projetos, né, que avaliam os projetos e veem quais projetos são mais importantes para a sociedade, com a ajuda, inclusive, de nós pesquisadores, que também participamos desses órgãos de fomento para avaliar a qualidade da pesquisa dos projetos que são submetidos para serem desenvolvidos. Alguns alunos da UFSCar já participam de projetos semelhantes como esse, ou mesmo com essa parceria que foi firmada há pouco tempo atrás, professor, e como é que eles têm atuado? Sim, existe a participação de muitos alunos. Os alunos, então, os mestrandos e doutorandos são, em geral, ex-alunos da Universidade, da grande maioria da Universidade Federal de São Carlos, mas a Universidade Federal de São Carlos e a Embrapa, através desse convênio, nós recebemos alunos de todo o país. Nesse último semestre, por exemplo, nós recebemos vários alunos do Nordeste, de Fortaleza, mas também do Rio Grande do Norte, Paraíba, então do Nordeste, vários estados do Nordeste, também do Norte, do Pará, da Amazônia. Só para explicar para quem não tem muita afinidade com esse processo da universidade, eles fazem a graduação em universidades de outros estados. Exatamente. E vêm para a UFSCar para fazer o seu mestrado, o seu doutorado, e aí podem pôr esses projetos de pesquisa em prática na Embrapa. É assim que funciona? Exatamente, é assim. Eles, então, fazem a graduação, por exemplo, no caso da Universidade Federal do Ceará, esses alunos que nós recebemos mais recentemente, em engenharia de materiais, por exemplo, que é o caso, e depois entram em contato, prestam o exame de entrada, de seleção no programa de pós-graduação da universidade e depois desenvolvem o projeto em parceria com a Universidade Federal e conosco. São orientados no caso, por exemplo, por mim e orientados por professores
da Universidade Federal de São Carlos ou vice-versa. Então, nós orientamos os alunos, professores da UFSCar e professores e pesquisadores da Embrapa para que eles desenvolvam na bancada o projeto deles, né? Com a parte experimental, nós ensinamos eles, formamos eles para que eles sejam pesquisadores, né? Iniciamos esses alunos da graduação, esses profissionais, esses engenheiros, para serem pesquisadores, começando pelo mestrado e depois pelo desenvolvimento do seu projeto de doutorado financiado pelas fundações, pelos órgãos de fomento. Você vai saber daqui a pouquinho que isso é um bem, inclusive para a cidade de São Carlos. O intervalinho, a gente volta já já. Apivida e Notre Dame Intermédica, 2 gigantes da saúde brasileira, se uniram. E a gente gosta tanto desse país que espalhou medicina e odontologia de qualidade por todas as regiões. Com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Sempre vai ter uma unidade perto de você. É o nosso jeito de acolher e cuidar com carinho da nossa gente. Apivida Notre Dame Intermédica, mais saúde de qualidade, mais perto de você. Em 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Vista-se com personalidade, seu estilo com combinações únicas. A Jaime Moda Masculina oferece as melhores marcas do mercado: Ogoshi, Raistil, Fideli, Aleviso, Pitt e muito mais. Venha conferir. Jaime Moda Masculina, Rua 15 de Novembro, 1600, esquina com a Aquidabam. WhatsApp 993222838. Siga nas redes sociais @Jaime Moda Masculina. 65 anos vestindo com personalidade. De volta com o Jornal da TV Onix Especial, hoje entrevistando o pesquisador da Embrapa e professor credenciado da UFSCar, Luiz Henrique Caparelli Matoso, sobre esse convênio, essa parceria entre Embrapa e UFSCar para um melhor aproveitamento dos cursos de pós-graduação, de graduação da UFSCar, com foco na pesquisa agropecuária. Professor, há exemplos, o senhor poderia citar alguns exemplos de projetos que estão em desenvolvimento neste momento, nessa parceria entre o UFSCar e Embrapa, e como eles impactam na sociedade? Sim, nós temos desenvolvimento, por exemplo, de materiais poliméricos, que são plásticos, mas também borrachas, fibras de fonte renovável. Então, nós podemos extrair, por exemplo, de resíduos da agropecuária, né, tanto da agricultura como da pecuária, que é o caso, por exemplo, de serragem, né, de resíduo de madeira, para extração de nanocelulose, que é um material com a rigidez tão alta quanto a do aço e que aumenta o desempenho mecânico, a resistência mecânica, a rigidez mecânica tanto de plásticos sintéticos convencionais, como polietileno, polipropileno e outros plásticos, mas também de plásticos de fonte renovável, como é o caso do amido, da gelatina, e produzindo, então, plásticos biodegradáveis. E, além disso, eles podem também ter outras funcionalidades, como terem propriedades bactericidas, ou seja, de matar bactérias, não permitir o crescimento de bactérias em embalagens. Isso, então, se você faz uma embalagem com um plástico que além de ser de fonte renovável e biodegradável, que eles são biodegradáveis também,
eles podem também aumentar o tempo de vida de prateleira de alimentos como laticínios, queijo, por exemplo, e carnes e também frutas no supermercado. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem. Depois da pesquisa, né, o processo natural é isso ser industrializado. Através de empresas, né, ou através de parcerias com outras empresas, ou até fornecimento de mão de obra para empresas especializadas. Isso tem acontecido, professor? Aqui em São Carlos mesmo, a gente tem exemplos de alunos que saíram de centros de pesquisa como a Embrapa, a UFSCar, e montaram suas empresas, ou estão em grandes empresas hoje? Sim, nós temos vários exemplos dessas diferentes modalidades. Nós temos alunos, na verdade, são engenheiros que fizeram, então, curso de especialização, mestrado e doutorado, e depois como pesquisadores, como doutores, engenheiros com doutorado em ciência e engenharia de materiais, fundaram uma empresa, por exemplo, para a produção de nanocelulose, que é esse material extremamente microscópico, extraído de resíduo de cavaco de madeira, de pó de madeira também, de serragem, e então eles montaram a empresa para a produção dessa matéria-prima que pode ser usado como aditivo em plásticos convencionais, como eu citei anteriormente. Então tem esse exemplo do aluno se formar, ou na verdade o pesquisador se formar, né? O ex-aluno e atual pesquisador se formar, se especializar e montar sua própria empresa. Temos outros casos também desses pesquisadores que foram formados nesse convênio serem contratados por empresas, num centro de pesquisa de uma empresa, por exemplo, da área de cana-de-açúcar, para extrair do bagaço da cana também essa nanocelulose. E estão trabalhando então numa multinacional ou algumas também empresas nacionais para a produção de compostos, incorporando, né, esse resíduo da indústria, da agroindústria. Então esse também é um outro caso. Temos alguns que foram para o exterior fazer uma outra especialização. Então nós temos, nesse início de ano, 8 entre alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado que foram para o exterior fazer a especialização no Canadá, na França, na Alemanha, em Portugal, na Dinamarca, para adquirir algum conhecimento, alguma especialização a mais para acrescentar ao que nós temos, ao conhecimento que nós temos aqui. E temos empresas que têm trabalhado já na formação do mestre, do doutor, em parceria conosco no projeto, para desenvolver uma aplicação que eles querem já colocar no mercado. Então, a gente também tem projetos que a gente desenvolve, além da parceria Embrapa, UFSCar, a gente faz um outro convênio incorporando, né, no aditivo, uma empresa para nos ajudar no desenvolvimento do projeto e também no desenvolvimento do produto final para a sociedade, da aplicação final. Aí é o processo contrário, né? A empresa solicitando da universidade ou da Embrapa, né, alguma solução, algum serviço. É aquilo que o polo da Embrapi, que foi anunciado recentemente na UFSCar e na Embrapa, está requisitando, professor? Exatamente. Isso pode ser feito através da Embrapi, que é um catalisador desse processo, ou pode ser feito pela empresa, através da Embrapa ou da universidade, com a ajuda da FAI, que é a Fundação da Universidade Federal de São Carlos. Isso é um incentivador até, né? É um up, né? Um plus para essa parceria, não é, professor? Sim, exatamente. Então ajuda porque a empresa já tem um produto ou um problema que está sendo desenvolvido, um produto que é uma melhoria. Então isso é feito com a ajuda da universidade e da Embrapa. E aí a solução chega mais rápido também para a sociedade.
Esse tipo de atitude, esse tipo de parceria está aberto também para quem é de São Carlos, né? A gente pode até citar o seu exemplo, que é um são carlense, né, que se desenvolveu na universidade, que trabalha na Embrapa hoje. Quer dizer, abre uma perspectiva também para o aluno que é daqui de São Carlos, não é? Sim, são várias oportunidades para os alunos aqui de São Carlos. Eles podem fazer, desde o ensino médio, um estágio na Embrapa, na área administrativa, na área de inovação, na área de pesquisa, mas também pode fazer o estágio obrigatório de graduação. Nós recebemos muitos alunos das engenharias, da química, da física, fazendo o estágio de graduação na Embrapa, e depois os alunos também que moram na cidade, os engenheiros, os profissionais que moram na cidade e querem fazer essa especialização nas universidades. Eu sou nascido em São Carlos e fiz a graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Carlos, e depois fui contratado pela Embrapa para atuar como pesquisador, e hoje sou orientador de novos pesquisadores na formação de recursos humanos em parceria com a universidade. Por outro lado, a cidade também tem a ganhar com quem vem de fora, né? Porque movimenta a economia, não é, professor? Exatamente. Então nós temos muitos alunos profissionais que vêm de fora para desenvolver o seu projeto aqui conosco, que é bastante importante também. Bom, essa parceria Embrapa-UFSCar já está valendo, né? Sim. Agora é colher os frutos, não é, professor? Exatamente. Isso já deu muitos frutos, né? Como a gente falou, na formação de recursos humanos, de empresas aqui em São Carlos, de empresas em outras cidades, na formação de recursos humanos que são absorvidos em empresas pelo país todo, na formação de recursos humanos de professores que são hoje professores de universidades federais e da Unesp também, de estaduais, da Unesp e USP, em São Carlos, no caso da USP, e da Unesp em Presidente Prudente, Ilha Solteira. Então, ajuda toda a academia, as empresas e a sociedade como um todo. Professor Luiz Henrique Caparelli Matoso, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da TV Onix, pelos esclarecimentos e o desejo de que essa parceria seja muito profícua e renda muitos frutos para a ciência brasileira, para a agricultura e para toda a sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, a TV Onix. Ney Santos, muito obrigado. É um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. O Jornal da TV Onix fica por aqui. A gente volta amanhã, 11h30 da manhã. Bom dia, até lá.